A doação de sangue é um ato voluntário que pode ajudar a salvar muitas vidas. Em cada doação, uma pessoa doa no máximo 450 ml de sangue e essa única doação pode salvar a vida de até 4 pessoas. Vale destacar que em cerca de um dia, o organismo já repõe a quantidade de sangue que foi retirada na doação. No Rede Vida Serviço de hoje, você vai aprender que doar sangue é um ato seguro e todos os materiais usados no procedimento são descartáveis. Desse modo, não há riscos de você ser contaminado ao doar sangue. Olá para você que acompanha o Rede Vida Serviço. O bate-papo de hoje é sobre doação de sangue, um assunto importante que pode salvar vidas. Hemocentros de todo o Brasil desenvolvem um importante trabalho para garantir que não falte sangue nas unidades de saúde. Para falar sobre a doação de sangue, recebo o coordenador de captação do Hemocentro de São José do Rio Preto, Guilherme Vila Real. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Ana. Guilherme, quem pode doar sangue? Quais são os requisitos para ser um doador? Os requisitos básicos para ser um doador de sangue, tem que ter idade entre 18 e 60 anos de idade se for doação de primeira vez, tá? Quem já é doador pode doar até os 69 anos de idade, tá? Menores de idade com 16 e 17 anos também podem doar, mas eles precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal, porque precisa preencher um termo de autorização, Tem que pesar mais de 50 quilos e tem que estar em boas condições de saúde. Além desses pré-requisitos, existe aquele requisito ou aquela doença ou aquele estilo que, olha, não pode ser um doador de sangue? Por exemplo, eu que estou aqui nessa crise alérgica, uma pessoa que pode estar vendo a gente, está nessa mesma situação, pode ir lá doar sangue? Isso mesmo, tem alguns requisitos, tem algumas comorbidades que impedem temporariamente de doar sangue, tem algumas que impedem definitivamente, Então, por exemplo, sintomas gripais, de resfriados, alguns sintomas de alergia, A pessoa deve aguardar aí de 7 a 10 dias para poder doar após o desaparecimento de todos os sintomas, tá? E tem alguns impedimentos definitivos, Então, por exemplo, quem teve hepatite, diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade também não podem doar, pessoas que tiveram algum tipo de câncer, doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, sífilis, doença de Chagas, então essas pessoas não podem doar sangue em nenhum momento, tá? Tô assistindo a sua entrevista, me interessei em doar. Quem eu procuro, aonde eu vou, como que eu faço para me tornar um doador? Para se tornar um doador é muito fácil, Então, se você atende aos requisitos básicos que eu falei, como a idade, o peso, Tem que pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, é só procurar um hemocentro mais próximo da sua cidade, da sua região, para ser um doador de sangue. Lembrar de levar sempre um documento de identificação com foto. Depois que eu doei uma vez, eu tenho que ter uma periodicidade para doar ou não precisa? Como que funciona? Sim, isso é muito importante, Muita gente acha que pode doar apenas uma única vez, mas não. Homens podem doar até 4 vezes em um ano, mas tem que respeitar o limite de 60 dias entre as doações, tá? E mulheres podem doar até 3 vezes em um ano, mas tem que esperar o intervalo aí de 90 dias entre cada doação, E é muito importante isso, se tornar um doador fidelizado, Ana? Hoje, como que funciona? Os nossos pacientes precisam de sangue a todo momento, Então, e existem também aquelas situações de catástrofes que a gente fala, Então, por exemplo, aquela situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, das chuvas, das enchentes, a gente nunca sabe quando essas situações de catástrofes vão acontecer, A gente não consegue prever. Então, é muito importante que o doador, ele seja um doador fidelizado, que ele respeite esse ciclo de, se pode doar até 4 vezes, doe 4 vezes. Mulheres que podem doar até 3, doe até 3 vezes, Para sempre estar ajudando os nossos pacientes. Por isso que é importante ter um banco de reserva para atender quando acontece, infelizmente, que aconteceu no Sul, um acidente ou até mesmo a demanda que tem normal
das bolsas de sangue? Isso. Existe um Guia Nacional de Gerenciamento de Estoques que foi elaborado pelo próprio Ministério da Saúde, né? E realmente fala sobre isso, né? Então, hoje existem as demandas eletivas, os hemocentros, né? Que atendem os pacientes que passam por cirurgias cardíacas, transplantes, entre outros tratamentos ali nos hospitais, mas também existe esse gerenciamento do estoque para possíveis catástrofes e situações que a gente não consegue prever. Então, por isso que todos os hemocentros, todos os dias, pede a ajuda das pessoas para que elas doem sangue para nos ajudar a atender essas demandas já previstas e aquelas também que a gente não consegue prever. Existe um período que tem uma alta demanda maior e aí tem uma baixa de estoque? Explica para a gente, para quem está assistindo a gente, se isso acontece só no Hemocentro de São José do Rio Preto ou se é uma coisa que você vê que acontece no Brasil todo? Naturalmente, no mês de junho é celebrado o mês mundial do doador de sangue, né? Então, dia 14 de junho é o dia mundial do doador de sangue. Então, nesse período, nesse mês, costuma ter um aumento, acredito eu, que em todos os hemocentros do país, né? Então, nessa época, costuma ter um movimento maior, as pessoas aderem mais à campanha e ajudam a gente a salvar vidas. Mas, reforço, o importante é a gente salvar vidas durante todo o ano, todos os dias. Nossos pacientes precisam de sangue todos os dias. Então, nessa época costuma ter um aumento, mas existem algumas épocas que são preocupantes, acredito, para todos os hemocentros, né? Então, atenção para as épocas preocupantes, para você que está vendo a nossa entrevista e deseja ser um doador, pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, como o Guilherme está explicando. Mas, um sinalzinho de alerta. Para quais épocas que a gente precisa ficar mais atento? Essa época agora que está chegando o inverno, né? Mudança brusca de temperatura, cai muito o movimento nos hemocentros, né? Então, nessa época, a gente precisa que as pessoas não abandonem esse ato de solidariedade, né? Mesmo diante do frio, mesmo diante, às vezes, de chuva, ajude a gente a salvar vidas, né? Férias escolares em julho, né? Depois da nossa campanha aí do Junho Vermelho, chega julho, que tem as férias escolares. As pessoas viajam muito, então, ou seja, aumenta o movimento nas rodovias, assim como nas festas de final de ano, carnaval, né? Então, são épocas em que aumenta muito o movimento nas rodovias e, consequentemente, aumenta muito os acidentes, né? Então, aumentando os acidentes, corre-se o risco de aumentar essa demanda de uso de sangue. Então, por isso que a gente precisa, nessa época, muito da ajuda das pessoas para que a gente consiga atender todas essas demandas. Guilherme, demora muito? Dói? Como que é esse processo? Explica pra gente, para quem está assistindo, está com dúvida. E agora, Guilherme, como que é esse processo? A doação em si, né, quando você concretiza a doação, ela é muito rápida, Ana. Ela dura até 15 minutos. Né? Agora, o processo todo, que vai desde abrir o cadastro da recepção, passar pelas triagens e chegar até a coleta, esse processo dura em torno aí de 45 minutos. Mas a doação em si é 15 minutos, é bem rapidinho, vale a pena salvar uma vida em 15 minutos. E depois de que eu doei meu sangue, tem algum pós? Tem algum cuidado? O doador tem que tomar alguns cuidados? Quais são? É preciso tomar alguns cuidados, sim, né? Então, logo depois que ele doa, é preciso ficar mais calmo, né? Então, não fazer nenhum esforço físico, não ir para academia. Muitas vezes a gente acaba, né, querendo seguir a nossa rotina normal, mas tem que tomar alguns cuidados. Então, não exagerar no esforço físico, tomar cuidado com algum tipo de exercer algumas atividades, como dirigir transporte público, dirigir moto, tem que se hidratar bastante, né, se alimentar bem, não fumar pelo menos 12 horas após a doação e também não ingerir bebida alcoólica pelo menos 6 horas após a doação. Uma bolsa de sangue, em média, pode salvar quantas vidas? Uma bolsa salva até 4 vidas. Olha só, uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. E você pode ser um doador e fazer esse bem para 4 pessoas diferentes, então, né? Então, pensa em 15 minutos que você dedica da sua vida, com apenas uma única doação, você salva até 4 vidas. Olha que coisa maravilhosa, né? Que em 15 minutinhos você consegue salvar até 4 vidas. E esse sangue os hospitais utilizam de várias maneiras. Por exemplo, o Hemocentro de São José do Rio Preto. Quem doa, o sangue que é doado, ele tem um destino só
ou ele vai para todos os hospitais da cidade? Como que funciona? Não, hoje o Hemocentro de São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, é responsável por atender 40 instituições de saúde em toda a nossa região, não só em São José do Rio Preto, né? E assim acontece com muitos outros hemocentros do país, né? Eles são referências para muitas outras instituições de saúde, né? Então aí a importância e tá por conta da demanda que cada hemocentro é responsável, né? Então, hoje nós atendemos 40 instituições de saúde em toda aqui a nossa região de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Guilherme, como que os bancos de sangue garantem a segurança e a qualidade do sangue que é coletado? Isso, todos os hemocentros, né, não só o daqui de São José do Rio Preto, conta com laboratórios, com equipamentos capazes de detectar qualquer intercorrência, né, no sangue, né, e seguimos todos os protocolos e condutas do Ministério da Saúde, tá? Então, todos os hemocentros do país seguem esses protocolos do Ministério, da portaria do Ministério da Saúde, que garantem a segurança, né, desse sangue que vai ser destinado aos pacientes, né? Mas vale lembrar que, além de tudo isso, a honestidade da pessoa salva vidas também, né? Porque durante esse processo do sangue, o doador passa pela triagem clínica e também passa pela aquela entrevista sigilosa com o enfermeiro, e nessa entrevista que ele precisa ser sincero, pois, lembrando, a doação de sangue é para salvar uma vida e não para colocar uma vida em risco, né? Então, a honestidade, aliado aos protocolos do Ministério da Saúde, junto aos laboratórios, salvam vidas. Uma das dúvidas que surgiu quando eu coloquei na rede social que teria uma entrevista sobre doação de sangue é se quem tem tatuagem pode ser um doador. Isso, quem fez tatuagem, maquiagem definitiva, micropigmentação ou até colocou piercing, precisa aguardar aí 6 meses para poder doar, tá? Então, não tem problema que você tem tatuagem ou piercing ou tudo mais. Aguarda só esse período de 6 meses e depois você pode ser um doador. Por isso que é tão importante na hora da entrevista falar toda a verdade, saber a data certinho, que isso fez mesmo. qualquer um desses procedimentos que você indicou antes, para que não haja nenhum problema para quem vai receber o sangue. Justamente, é nessa entrevista que você fala sobre tatuagens, piercing, sobre procedimentos cirúrgicos, se foi ao dentista, enfim, todas as informações, você precisa ser muito sincero nessa entrevista para garantir que realmente esse sangue seja seguro. Falei de redes sociais, como elas ajudam ou podem ajudar no engajamento e na divulgação das campanhas para doação de sangue, Guilherme? Muito. Hoje as redes sociais têm sido uma ferramenta essencial para nós, né, dos hemocentros, né? Hoje a gente precisa ir aonde o nosso doador está. Então a gente precisa utilizar dessa ferramenta para mostrar a situação dos nossos estoques, para mostrar histórias de pacientes, né, que receberam transfusão de sangue e que as vidas deles foram salvas. Então, esse contato com o doador e até para também incentivar outras pessoas, né? Hoje nós temos aqui, pelo menos pelo Hemocentro de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, as pessoas compartilham muito quando estão doando sangue, né? Marcam a gente reposta. Então, é uma corrente que a gente faz pelas redes sociais e que nos ajuda muito a salvar vidas. Então vocês utilizam dessa ferramenta para angariar doação. Muito. Tanto para fazer esse trabalho de conscientização e também para convocar os nossos doadores quando temos alguma tipagem sanguínea que está aí com o estoque nível crítico. Tem uma tipagem sanguínea universal? Tem alguma que é menos importante, alguma que é mais importante? Explica pra gente sobre. Hoje, na verdade, não existe uma mais importante ou menos importante. Todos os tipos sanguíneos são muito importantes, né? Existem aqueles tipos que são mais comuns entre a população, né? Então, o Ministério da Saúde fez um levantamento que os tipos mais comuns na população brasileira é o tipo O e o tipo A, seja positivo ou negativo, né? Então, esses dois tipos, o O e o A, são os mais comuns na população. Então, são mais comuns também o uso deles em hospitais, né? Então, por isso que é mais fácil de encontrar um doador, mas também, ao mesmo tempo, tem um uso maior desses tipos nos hospitais. Existe também o doador universal, que é o tipo O negativo, que esse sim é aquele tipo sanguíneo que serve para salvar a vida de todos os tipos sanguíneos, né? Porém, quem é do tipo O negativo pode receber sangue somente O negativo, né? E esse é um tipo que é um tipo sanguíneo,
que preocupa muito a gente. Por quê, Guilherme? Por ele ser o doador universal, é o tipo mais usado nas urgências e emergências dos hospitais. Então, por exemplo, se aconteceu algum acidente, aquela vítima daquele acidente chegou em estado grave e a vida dele precisa ser salva. A gente precisa estabilizar a vida daquele paciente no hospital. Antes mesmo que seja feito um exame de tipagem sanguínea, a gente transfunde, né, o tipo O negativo e com isso salva a vida daquele paciente, daquela vítima, e depois é feito os exames para saber qual é o tipo mesmo, caso ele necessite de mais transfusões, né? Então a gente sempre precisa ter um estoque muito seguro do O negativo, porque é o tipo sanguíneo mais usado aí nas urgências e emergências dos hospitais de todo o país. Olha que interessante. Então é feito isso antes. Salva-se primeiro. Salva-se primeiro, justamente. Por isso que é tão importante essa doação para se ter em estoque para esses casos de emergência. Justamente. Então é que nem você falou, primeiro a gente vai salvar a vida dessa pessoa com o O negativo, que serve para todas as tipagens, né, que existem, e depois, quando ele já está estabilizado, quando ele já tem a vida dele salva, aí a gente faz o exame, né, nos hospitais para saber qual o tipo sanguíneo dele mesmo, e aí começa a direcionar transfusões do tipo sanguíneo dele mesmo. Mas para salvar na urgência, na emergência, usa-se o O negativo. Nas redes sociais a gente vê muito campanhas feitas pelos próprios parentes das pessoas que estão precisando de doação, principalmente crianças. Há uma mobilização muito grande. Como que essa mobilização, essas campanhas têm ajudado os hemocentros do Brasil para aumentar a procura, aumentar a doação e aumentar o estoque de vocês? Ajuda muito, né? Essas campanhas criadas por familiares e amigos de pacientes ajudam muito nós dos hemocentros, né? E é uma corrente linda de se ver, viu, Ana? Porque mesmo num momento tão difícil daquele ente querido, né? Daquele amigo, as pessoas, elas pensam na vida, né? E aí fazem esse apelo e o mais bonito de ver é as pessoas aderindo a isso, né? Então, é muito importante pra gente, né? Essa ajuda, esse carinho e pra gente ajuda muito porque, como nós falamos, uma bolsa salva até 4 vidas, né? Então, a cada doadores que eles levam até os hemocentros, eles não vão estar ajudando só aquele ente querido, só aquele amigo, eles vão estar ajudando muitos outros pacientes. Então, essa corrente, ela é muito importante e ajuda muito a gente. Falamos das campanhas que vocês mesmos promovem, da internet no auxílio. E as empresas, as instituições, como elas podem colaborar com a divulgação e também com o incentivo da doação de sangue? Isso mesmo, as empresas também podem contribuir, né? Eu sempre costumo falar que salvar vidas não é só doando sangue, né? O falar sobre a doação, conscientizar os seus colaboradores também é muito importante para ajudar a salvar vidas, né? Então, esse trabalho é essencial, né? Então, os hemocentros têm pessoas dos setores de captação de doadores que realizam palestras em empresas. Nós aqui do Hemocentro de São José do Rio Preto, em São Paulo, realizamos também esse trabalho. Então, essas empresas que têm interesse, é só procurar um hemocentro mais próximo e solicitar essa ajuda para conversar com os seus colaboradores, para falar sobre a importância da doação de sangue, e com isso a gente vai replicando a informação, a gente vai levando a informação para todos os cantos, e quanto mais pessoas souberem da importância da doação de sangue, mais doadores a gente vai conseguir. Por isso que a informação é tão importante. Muito importante. Você convive ali no Hemocentro, deve ter vivenciado histórias emocionantes. Como que é? Muito, Ana, viver este momento. Diariamente a gente convive, com a gente. Porque é uma responsabilidade muito grande nossa ali, né? Assim como a dos médicos, dos hospitais, enfim, a gente está falando de vida, né? Por mais que tenha alguns momentos ali muito delicados, mas em nenhum momento a gente fala de outra coisa a não ser a vida, né? Então ali realmente a gente esbarra com histórias muito emocionantes que mexem muito com a gente e que nos dá um combustível para continuar nesse nosso trabalho de captar doadores, de tentar mostrar para as pessoas a importância da doação de sangue, não pelo atestado, não por algum outro tipo de benefício, né? A não ser ao de salvar vidas. Esse deveria ser o principal motivo que as pessoas têm que procurar doar sangue, salvar vidas.
Você explicou muito para a gente sobre a doação de sangue, mas eu quero que você reforce, que você frise, porque a gente está no mês de baixa, né, no estoque de todo o Brasil. Você falou da quantidade de entidades que São José do Rio Preto ajuda. Então, reforça dessa importância da doação e, principalmente, que doar sangue é seguro, porque eu acho que muita gente fica em dúvida sobre essa segurança, se tem contaminação, se não tem contaminação, se é descartável, se não é, se ele pode contrair alguma doença. Existe muita fake news. Sim. Então é importante um momento como esse, um porta-voz, poder falar sobre a segurança e a importância de ser um doador. Isso mesmo, Ana, é muito importante falar sobre isso, né? Existem muitos mitos, existem muitas fake news em relação à doação de sangue, né? E a doação de sangue, ela é segura. Podem confiar, todo o material que é usado é estéril, é individual e é descartável, né? Então, não há nenhum risco de contaminação para o doador, né? E como eu falei, aliado a honestidade do doador, aliado a todo o trabalho que é feito nos laboratórios, nos hemocentros, é seguro também para os pacientes, né? Então, a doação é muito segura, pode confiar e a gente vai estar ajudando a salvar vidas, né? O sangue não se fabrica, o sangue não se compra, o sangue não se vende, o sangue se doa. Então, a gente precisa que as pessoas se conscientizem disso e doem sangue e ajudem a gente a salvar vidas. Você acredita que a modernidade da medicina, o avanço da inteligência artificial usada, aliada à medicina, um dia vai conseguir melhorar também essa forma da doação, ampliar isso, ou você não vê uma coisa encaixada na outra? Eu acredito que sim, Todas essas tecnologias a gente tem que usar ao nosso favor, né? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Principalmente no meio corporativo, né? Quando tem essas tecnologias, essas novidades, achando que tudo vai substituir o homem, mas não, né? Hoje a gente vê que se usar a nosso favor essas tecnologias, a gente consegue muitas coisas positivas, né? E eu acredito que isso sim poderá ajudar muito a gente na doação de sangue. Não sei substituir o sangue humano, né? Mas pelo menos ajudar a gente a captar, principalmente aquelas pessoas que às vezes têm medo, né, de doar sangue. Eu acho que essa tecnologia, com essa facilidade que a gente tem de levar a informação, de tranquilizar as pessoas e levar informações verdadeiras para as pessoas, eu acredito que isso vai mudar muito a situação. Acredito também, adorei receber você, saber mais sobre a doação de sangue. A gente está terminando. Deixa um recado para quem está assistindo a gente, incentive a doação de sangue. Mais uma vez reforçar, né, Ana? Aproveite que você aí tem um tempinho, são só 15 minutinhos para salvar aí até 4 vidas, né? Então, se você atenda aos requisitos, compareça ao hemocentro mais próximo, lembre-se, o sangue não se fabrica, o sangue não se vende, não se compra, o sangue a gente doa e salva vidas. Então, ajude todos os hemocentros do país a salvar vidas. Muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, Ana. E com essa mensagem linda do Guilherme sobre a importância da doação de sangue que salva vidas, a gente fica por aqui no Rede Vida Serviço. Mas a gente se encontra na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.